Olá, tudo bem? Meu nome é Márcia Magali, trabalho como apoio pedagógico e hoje eu quero falar com você acerca da criação dos teus filhos, né? Como sempre, eu quero que você tenha um olhar atento, um olhar minucioso para o que realmente você busca na criação dos teus filhos. E eu tenho certeza que você considera os teus filhos ou a criança que você cuida o seu maior patrimônio, né? A vida é o maior patrimônio e a vida das crianças depende muito de nós. E eu quero te dar aqui 5 dicas, só 5 dicas de como você criar e educar o seu filho de uma forma correta. Claro que não é uma receita, longe de mim querer ensinar você a cuidar do seu filho, mas eu quero te dar dicas que podem fazer essa criação mais prazerosa, essa criação menos traumática e principalmente que você possa conseguir conquistar aí no final uma educação melhor para o teu filho. Como assim, Magali? É porque nós criamos hoje para que futuramente esses filhos sejam pessoas boas, realizadas, pessoas que realmente conquistem aquilo que nós sonhamos para eles. E a escola tem uma grande participação nisso, mas a maior participação é a tua. A tua que observa, a tua que cuida, a tua que está diariamente com essa criança. Então vem comigo e antes de fazer essas 5 dicas para você, quero te pedir, clica no sininho, compartilha esse vídeo se você gostar e se inscreve nesse canal, que eu quero te mostrar muitas e muitas formas de como educar melhor essa criança, de como fazer da vida da tua criança uma vida mais feliz e principalmente como você pode ser feliz na criação do teu filho. Vem comigo. Então vai aqui a primeira dica mais importante. A principal de todas, eu acho que essa antecede a qualquer uma outra. Se coloque no lugar da criança. Empatia. Quando nós vamos ensinar qualquer coisa para uma criança, que seja para um adulto, nós precisamos nos colocar no lugar de quem está aprendendo. Ninguém aprende no grito, ninguém aprende na opressão, ninguém aprende de forma que não seja uma forma que dê vontade de aprender. Então, se você tem algum ensinamento, uma lição, um propósito, o que for para passar para uma criança, faça com que essa criança tenha interesse em aprender. Isso é empatia. Se coloque no lugar dela quando você estiver ensinando. Vou te dar um exemplo muito simples para mim. Por exemplo, imagina um objeto que você compra aí importado e o manual está numa língua que você não fala. E você pega que você não lê, você não entende. Você pega um manual aí escrito em mandarim. Imagina como ler esse manual. Ah, mas você é adulto, você sabe ler. Sabe ler, você é adulto, mas não decodifica aqueles símbolos. E mesmo assim é criança. Que uma coisa mais simples do mundo para você pode ser muito abstrato para ela. Então, procure facilitar esse aprendizado. E quanto mais você facilita, mais fácil para a criança vai ficar o entendimento. Então, a criança gosta muito do lúdico, né? A criança gosta da brincadeira. Se você for ensinar o alfabeto, por exemplo, vou dar só um exemplozinho simples. Faça como um joguinho. A letra que ele acertar, ele ganhou. A letra que ele errar, você ganhou. E provoque uma disputazinha ali e faça com que ele ganhe mais. E ao ganhar mais, que ele seja recompensado por isso. Se você deu uma palavrinha para uma criança ler e ela acertou, vibre com esse acerto dela. Se você perguntou algo para uma criança e ela acertou, parabenize, vibre, levante a autoestima dela. Por quê? Porque ela vai ficar motivado a aprender mais. Então, primeira coisa é empatia. Coloque-se no lugar da criança, né? Coloque-se no lugar de quem está aprendendo e faça a recompensa. Faça ela se sentir motivada a querer aprender mais, porque quando ela vê que ela já sabe, ela fica eufórica. Quando ela não sabe, quando você oprime, ela fica triste e ela bloqueia ali a necessidade e a vontade de aprender. Então, cada vez que ela acertar, você faça com que ela seja recompensada.
faça vibrações, deixe ela motivada, porque essa euforia faz com que ela se sinta com mais vontade de aprender. E se ela errar, você faz o possível para minimizar esse erro, para que ela faça novas tentativas e volte a querer aprender e fazer e acertar. Num joguinho bastante comum que você pode fazer ali de acertos e erros, que vai dar certo. Essa foi aí a minha primeira dica na empatia. Segunda dica: você precisa respeitar as etapas de aprendizagem da criança. O que eu quero dizer com isso? Que é isso, Magali, respeitar essas etapas de aprendizagem. Nós não precisamos atropelar fases de uma criança. Se ela está numa fase onde ela precisa ainda ter contato com coisas bem preliminares ao aprender e escrever, ela tem que ser respeitado isso, principalmente na educação infantil. Quando ela começa a ir para a escola, então você não precisa ficar ansioso que ela já saiba pegar no lápis, escrever, que ela já aprenda a ler rapidão. Por quê? Porque na escola ela vai desenvolver vários tipos de coordenações, vários tipos de atividades para poder chegar no momento de pegar no lápis e escrever, aprender a fazer a letrinha, aprender a ler. E isso aí é gradativo. Então, o momento de aprendizagem da criança, ele precisa ser respeitado, porque à medida que você atropela com um conhecimento que precisaria de ter um outro anterior, você simplesmente desrespeita aí as fases de aprendizagem que essa criança tem. Então, vamos observar bastante isso para que não seja feita aí um atropelo na ansiedade de que a criança cresça intelectualmente bem mais rápido. Então, vamos respeitar a idade cronológica, né, claro, a idade que ela tem que ter acesso a esses conteúdos e também saber que ela tem um momento de aprender, e esse momento de aprender varia muito de criança para criança. Mas uma coisa que você precisa saber: toda criança tem os direitos de aprendizagem. O que é isso, Magali, direito de aprendizagem? É o direito que ela tem de ter acesso a determinados conteúdos na fase que ela está. Então, uma criança de primeiro ano, ela tem os direitos de aprendizagem para o primeiro ano. Uma criança de segundo ano, os direitos de aprendizagem e assim sucessivamente. Então, por exemplo, uma criança que chega no quarto ano e não sabe um conteúdo que ela teria que ter aprendido no primeiro ano, ela tem que se oportunizar para ela que ela aprenda esse conteúdo. Nós não podemos atropelar porque ela passou de ano, porque pode ficar uma lacuna ou outra em uma determinada disciplina. Pode ficar uma lacuna ou outra numa determinada disciplina, uma determinada área. Mas nós não podemos privar que ela deixe de aprender aquele conteúdo. Sabendo que a sua criança tem direitos de aprendizagem para aquela série, você, pai, você responsável, precisa estar atento a isso. Porque são eles os motivos que impedem uma criança de aprender. E não é a escola, o professor o culpado, né? Às vezes até é, mas muitas vezes por negligência da própria família que não observa. Então, vamos aqui dar um exemplo. Se uma criança de quarto ano, de quinto ano, ainda não consegue ler, ainda não consegue fazer as operações matemáticas, como subtrair, multiplicar, somar, dividir, coisinhas básicas que ela teria que já saber naquela série, você, pai, você responsável, tem que buscar entender por que essa criança não aprendeu. E geralmente a culpa não está na escola, porque na verdade a vida escolar da criança ela tem que ser feita na escola, mas acompanhada pela família. E tem muitos fatores que proíbem uma criança de aprender, de avançar. E muitas vezes são fatores relacionados, por exemplo, à questão de visão, quando a criança não consegue ver o que está sendo explicado para ela. Às vezes é um problema de dislexia, às vezes é um problema psicológico. São tantos problemas que podem ser, eu não vou aqui entrar nesse mérito, mas a família tem que observar se essa criança está desenvolvendo. Infelizmente, a gente sabe que hoje a maioria dos pais trabalham fora, a maioria dos pais não tem esse tempo de acompanhar, mas se o pai, a mãe, o responsável não tirar esse tempo para acompanhar, infelizmente a probabilidade do fracasso escolar dessa criança ser maior é com certeza incalculável. Por quê? Porque a criança ainda não tem um discernimento de saber que ela precisa estudar, que ela precisa avançar, que ela tem essa responsabilidade.
E aí, quando a família é negligente, né, quando a família esquece de observar essa parte, infelizmente, as crianças que têm maiores dificuldades, a tendência delas, à medida que elas forem avançando de série, a dificuldade permanecer ainda maior. Então, vamos observar ano a ano quais são os direitos de aprendizagem dos filhos, quais são os direitos de aprender naquela série, e correr atrás do prejuízo, porque é normal uma criança às vezes não aprender, como eu falei mais anteriormente, não aprender aquele conteúdo, mas nada que não possa ser corrigido. Então essa aí foi a segunda dica. Terceira dica: você já definiu um propósito para o seu filho? O tempo passa muito rápido, né? Você já viu como será a vida financeira dele? Você já conversou sobre dinheiro com seu filho? Sobre quanto custa cada coisa que o mantém? Desde o sapato, o brinquedo, a comida. Você já falou para ele sobre trabalho? Você já falou para ele sobre responsabilidades? Você já teve uma conversa para mostrar para o seu filho como é esse universo, como é tudo que nos cerca, que nada cai do céu, que tudo tem que ser conquistado, que tudo tem que ser buscado? E tem os meios legais de fazer isso? Você já conversou sobre o seu filho, sobre o que é ética, sobre o que é responsabilidade, sobre o que é amor, perdão, sobre o que é gratidão? Coisas que família são responsáveis por esse ensinamento. Essa, sim, é uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê? Porque não é só na fala, é na prática. Como é que eu vou ensinar meu filho a não mentir se eu minto o tempo todo? Como é que eu vou ensinar meu filho a economizar dinheiro se eu gasto muito com supérfluo? Como é que eu vou ensinar uma criança a ser grata se eu vivo reclamando de tudo o tempo todo? Como é que eu vou ensinar meu filho a trabalhar se eu mesmo não tenho vontade, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que primeiro se observar e passar. E quando eu tenho dificuldade nisso aí, eu tenho que tentar me corrigir para poder não deixar o meu filho ter a mesma sequência. Então eu vou dar um exemplo muito simples sobre arrumar a cama, sobre acordar de manhã. Ninguém gosta de acordar, ninguém gosta de sair da cama e já começar a trabalhar e ver as responsabilidades. Mas isso é bom, sabe por quê? Esse acordar cedo e ir à luta é o que nos prova que nós estamos vivos. A criança, nossa, difícil para eles acordarem muito cedo e ir para a escola. Mas para nós também é difícil acordar muito cedo e ir trabalhar. Só que é a vida, isso é uma responsabilidade de quem está vivo. E ensinar isso para uma criança como uma forma que é necessária, que às vezes é traumática, mas é necessária, é o bom. Então, os seus propósitos definidos sobre vida conduzirá o teu filho para uma vida mais saudável, mais tranquila, mais valorizada. Então, mostre para o seu filho quanto custa cada coisa e como essas coisas são conseguidas. Faça o seu filho entender o valor das coisas materiais, mas principalmente o valor das pessoas que cercam você, que o cercam, porque esses aí não tem preço. Esse aí é impagável, esse valor. Então você tem que mostrar. E se não for você, família, para mostrar, dificilmente os outros farão. Então esse é o maior. Qual é o seu propósito de vida com o seu filho? É muito importante, é de suma importância que o seu filho tenha uma rotina diária. Claro que uma vez ou outra essa rotina é quebrada, mas todos os dias a gente inicia o dia acordando, né? O que nós fazemos quando acordamos? A criança tem que saber das responsabilidades que o espera durante o dia. Claro que não vai ser um dia só de responsabilidade. Essa brincadeira é necessária. Mas já podemos começar a estabelecer algumas normas, alguns critérios para que a criança cresça tendo as responsabilidades dela. Primeira coisa, arrumar a cama, meu Deus. Independente de você ter dinheiro para pagar N pessoas para fazer isso, independente de você ter um funcionário, uma funcionária que exerce esse papel, é muito importante que a criança saiba que ela pode ter tudo, mas ela precisa ter responsabilidade. Se você tem dinheiro e muito dinheiro, não crie seu filho como um rei, porque você não sabe do dia da manhã.
E se fizer isso, você não vai ter todo mundo como súdito dele. Então é melhor você ensinar seu filho, a sua filha, a se relacionar bem e a ter as suas responsabilidades para cumprir. Então, olha bem, arrumar a cama não tira pedaço de ninguém. E é uma etapa que quando a gente faz, aquela sensação, ela é boa de olhar arrumado, organizado, né? Então ensine seu filho a se organizar com os brinquedos, se organizar com a higiene dele, né? Com a questão da escovação dentária, da questão dos horários para tomar banho, da questão da alimentação. Conscientize seu filho sobre a boa alimentação, mas lembre-se, você é exemplo, não adianta você dizer para o seu filho não se encher de doce, de guloseimas, de tudo, se na verdade você faz o contrário. Então a gente é muito exemplo para os filhos, estabelecer uma rotina para que a criança saiba que ela tem horário para acordar, horário para se alimentar, horário principalmente para dormir. Porque muitos pais não sabem, mas as crianças hoje dormem muito tarde. Elas até fingem que vão para a cama cedo. Mas aí as redes sociais, a internet, os jogos, esse mundo virtual rouba o sono das nossas crianças. E aí nós temos crianças agitadas, nós temos crianças sonolentas na escola, porque tá com tudo trocado, né? Tudo trocado. E você tem que estar atento a isso. Se você não observar, de repente, vem outros problemas que são ocasionados a partir daí. Mas isso é um outro assunto que nós vamos conversar depois. Já que você propôs uma rotina para o seu filho, ensine seu filho a ter autorresponsabilidade. Eu falei sobre isso no outro vídeo, eu vou deixar o link dele aqui para você ver. A questão de autorresponsabilidade, que é aquela que nós não podemos delegar para outra aquilo que é minha função. Então, se é minha função arrumar a cama, eu vou arrumar. Se é minha função tirar o prato da mesa após a refeição, eu vou tirar. Se é minha função ajudar nas atividades da casa, eu vou fazer. Por quê? Porque nós somos uma comunidade e a criança que tem autorresponsabilidade, ela será um adulto com muita facilidade de lidar com isso. Lidar com o trabalho, lidar com a hierarquia, lidar com o cumprimento das normas. Vai ser uma pessoa que dificilmente vai ter problemas sociais lá na frente, porque esse respeito, essa responsabilidade foi incutido na vida dela naturalmente no decorrer da vida. Então, pessoas que têm dificuldade de lidar com a autoridade, por exemplo, né? Nós sabemos que há uma hierarquia na vida e tem pessoas que não respeitam isso e acham que é desnecessário. Nós temos leis, nós temos normas, nós temos tanta coisa para viver em sociedade, tem pessoas que têm dificuldade de conviver com isso. Por quê? Porque lá atrás não foi ensinado. Por que tem gente que abre o vidro do carro importado, chique, lindo, maravilhoso e joga o papel fora? Porque não foi trabalhado lá atrás que isso aí é uma questão de educação, de berço. É uma questão que se aprende principalmente em casa. Aí hoje ele leva o cachorro para passear lá no parque e não leva um papelzinho para pegar os dejetos, um plástico, a sacolinha. Então são tantas coisinhas, né? Por que os bueiros estão cheios? Por que há tanto lixo jogado nos lugares indevidos? Porque são situações educativas que não foram trabalhadas na vida de uma criança. E infelizmente isso é um ranço, né? Um ranço cultural que a gente tem que ir mudando para que as novas gerações consigam ser mais educadas, principalmente dentro de casa. Essa foi a última dica? Não, tem mais uma, né? Eu vou te dizer agora. Procrastinar é uma coisa muito ruim e muitas vezes nós temos essa procrastinação porque nós nem sabíamos da ciência dessa palavra, que nada mais é que deixar para depois o que pode ser feito agora. Quem nunca ouviu falar isso? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, é responsabilidade fazer hoje, vamos fazer hoje. O dia está aí, vamos nos organizar. Ensine a ser seu filho organizado, com o horário de fazer as atividades, com o comprometimento dele com a escola. Explique para ele por que é que ele precisa estudar, por que é que as atividades da escola precisam ser realizadas. Explica para o seu filho por que as coisas têm que ser feitas agora e não amanhã ou quando der certo. Isto vai fazer com que ele entenda naturalmente no decorrer da vida que nós precisamos agir e agir sempre, independente da circunstância, com tendências boas que foram trabalhadas na infância, com comportamentos bons que foram trabalhados na infância, com modo de ser interessante, bom, prazeroso, que foi trabalhado na infância. E é o legado que família deixa para os filhos.
Quantas pessoas dizem assim, nossa, o meu filho não faz isso. Claro, tudo isso que eu falei não vai garantir que o teu filho seja a pessoa que você sonha que ele seja, não. Não vai ser essa garantia. Mas a probabilidade de você acertar é bem maior do que se você não fizer nada. Então faça o que for possível, faça o que for melhor, se doe, porque com certeza os frutos virão. E eu estou aqui para te ajudar a conduzir nessa jornada, a educar teu filho, a conduzir essa jornada de fazer com que a sua criança seja um adulto de sucesso. Clica nesse sininho, se inscreve nesse canal, manda esse vídeo para as pessoas que você acha que precisa falar abertamente sobre a educação dos filhos. E eu não estou aqui para dizer para você que é fácil, não. Eu já errei tanto quanto como mãe. Nossa, como eu gostaria de ter corrigido algumas coisas, trabalhado outras, mas infelizmente eu não tive esse discernimento lá atrás. E na escola eu percebo onde estão muitas falhas. E baseada nessas falhas, eu estou aqui para te dizer que você pode fazer diferente, tá? O sucesso do teu filho depende muito, mas muito de você. Um abraço e até a próxima.